Oi pessoal, eu sou o Rafael e esse é o canal Tal Quântico e esse é o episódio 5 da série Harmonia. Como eu vim falando na série anterior, no episódio anterior, nós estávamos falando da reconstrução das comunidades, do que eles iam começar a interagir, como eram essas primeiras etapas, como ia ser essa construção, as possíveis auxílios e situações que iam decorrer dentro disso. E aí, na continuidade dessa série, nós vamos falar aí também como vai continuar decorrendo isso. Após essas pessoas que tiverem na nova era, dentro do paraíso terrestre, eles vão começar a buscar esses lugares para construir essas novas cidades, tudo através dessa harmonia que nós estamos comentando. Por isso é o motivo dessa série chamar Harmonia. Então, nessa primeira etapa de procurar esses locais, vai existir um plano de forma que consiga resolver todas as necessidades de todas as faixas etárias, de todas as pessoas, dentro desse aspecto de construir uma cidade. Então, primeiro é procurado um local onde existe a água, de forma natural, que consiga captar ela de forma mais harmônica, mais natural, que consiga trazer essa água para as pessoas, que o clima não seja tão rígido com as pessoas, e vai se ajustando aí dentro desse campo. E aí, quando vai começar a ser construído essas cidades, eu tive uma visão que eu vou trazer, que eu estou trazendo aqui para vocês dentro dessa série, que é a maneira que eles estão buscando de harmonizar essa cidade. Então, e aí eu vou trazer algumas das características novas dessas cidades, da qual eu recebi, essas visões, e aí eu vou trazer para vocês isso. Então, o que acontece? Na hora da construção da cidade, é necessário ver diversos fatores, tanto como as faixas etárias, como eu disse, as necessidades e os trabalhos, o que as pessoas vão trabalhar, as escolas, como que ficam as pessoas que têm criança, a distância, os adolescentes, tudo isso aí está sendo muito bem elaborado por essas pessoas. E assim, dessas visões que eu tive foi assim, quando vai sendo construída essa cidade, uma das coisas muito bonitas que eu vi é que assim, no centro dessa cidade, elas vão se formar como se fossem mandalas, de uma forma harmônica, nem sempre é assim, tão um conjuntinho, mas mais ou menos dessa forma. Então, no centro vão existir os restaurantes coletivos e os hospitais. Por quê? Porque vai existir essa coletividade das pessoas não terem essa cozinha ou terem um restaurante da qual elas vão até lá. Como essa economia dessa nova era é totalmente diferente dessa economia que a gente vive hoje, e eu posso fazer um vídeo específico só sobre esse assunto, como eu já disse no vídeo anterior, deixa aí um comentário se você quer que eu comente só sobre essa economia, como vai ser. Provavelmente eu vou fazer mesmo, mas mais para o final, quando eu for fazendo as reticências dessa série. Então aí esse restaurante coletivo, ele recebe toda a alimentação das hortas coletivas, e lá existem as pessoas que têm essa aptidão em cozinhar, em fazer a comida com bom grado, com carinho, com essa intenção verdadeira de alimentar as pessoas, e elas vão ficar responsáveis por fazer esse manuseio. E aí as pessoas vão lá comer nessa cozinha coletiva, onde fica mais fácil para que todas as pessoas se encontrem, conversem, Fica ali um meio da comunidade se encontrar. Como eu falei, eu vou fazer uma elaboração dessas outras questões da cultura, dessa sociedade, em um outro vídeo. Então, vai ser assim mais ou menos essa construção. Vão ter os restaurantes coletivos e os hospitais que ficam no centro. E aí em volta, começa a formar uma mandala, um círculo, onde começa aí a primeira borda dessa mandala, ela ser recepcionada, com o devido tempo. Obviamente, depois com o tempo que
cidades começaram a crescer, ficam mais organizados as pessoas mais velhas, né? Os idosos, eles vão ficar dentro desse centro. Por quê? Porque pela distância, dependendo da saúde do corpo da pessoa, fica mais fácil ela chegar nesse hospital ou nesse restaurante, né? E outras coisas que vão ter também, que seriam os templos, né? Provavelmente o templo, né? O refeitório, o restaurante coletivo e o hospital, que são três coisas básicas que vão se alinhar ali para poder receber as pessoas. Então, os idosos ficarão nessa primeira borda para ficar mais fácil a sua locomoção, para ficar mais fácil o atendimento, né, para ficar ali perto do restaurante da comunidade. Então, assim, aqueles que ainda até são casados ou preferem estar sozinhos, vai ter diversos caminhos dentro disso, né? Porque pode falecer uma pessoa, a pessoa começar a morar sozinha. E essas casas, elas não vão ter muros. Elas não vão ser mais como a gente tem aqui, essas casas protegidas, cheias de cerca, porque lá não vai existir ladrão, né? Não vai existir ninguém para agredir, ninguém para machucar, ninguém para nada disso. Então, sem necessidade dos muros, né? Casas com jardins, com plantas em volta aí dessas três bases, que é um templo, um restaurante coletivo e um hospital. E aí vai ser essa aí a primeira camada para receber essas pessoas. Depois dessa camada, provavelmente vai vir os jardins, né, as escolas, os teatros, né, algumas oficinas de produções, né, de materiais de construção, e vai ser ali dentro desse parque uma série assim de construções feitas para o entretenimento, a beleza, né, ali os encontros das pessoas. Não normalmente seja assim tão desenhadinho esse mapa, mas intercalando assim mais bonitos jardins com lagos, né? Aí um parque, uma oficina de teatro, uma oficina de construção civil ou de roupas, né? Tudo para ficar assim um movimento perto do outro. Então, se ele tem o teatro, precisa ter uma oficina de costura, de roupa, né? Oficinas também de manuseio de alimentos, onde recebe. Vai ser bem organizado aí essa segunda faixa, né? Que fica próximo tanto para os idosos poderem visitar o jardim, os teatros, né? Mas eles vão ficar assim, não que eles não vão ter ninguém da família juntos, né? Não necessariamente isso, mas a prioridade é que os idosos fiquem próximos, né, dos hospitais, dos templos e dos restaurantes. E aí para eles ficam perto também poder ir nas regiões que tem os jardins, que tem essas outras situações. Na terceira faixa ficarão as pessoas que estão em construção de famílias, né? Que já casaram e aí tem filhos pequenos, que ficam perto das creches, que tem mais disposição para andar, que criança não é também um ser que não tem disposição, né? Anda à vontade, e não necessariamente que isso seja quilômetros muito distante. Como essa organização é muito bem feita, nem sempre as casas serão tão pequenas assim que não consigam morar mais de um ou dois ou 5 idosos, né, numa mesma casa. Porque imagina que você cresce com pessoas que são amorosas, carinhosas, vocês querem estar juntos e conseguem morar juntos, né? Esses conflitos estarão findados, então naturalmente que não necessariamente precisam ter tantas casas assim. Mas por causa da faixa etária e por causa da saúde do corpo físico, elas ficarão mais próximas do centro. E aí os casados, né, que estão numa vida conjugal, ainda estão num relacionamento a longo prazo e vai ter toda essa interação, né, de construção, eles vão ficar, né, vivenciando, né, uma boa parte nessa terceira faixa etária, que fica próximo às creches, às oficinas de trabalho,
né, as escolas, aos parques, tudo para as crianças poderem brincar, para poderem crescer, e aí fica assim um pouco mais próximo e os idosos sempre vão estar lá nessa interação com eles. Depois dessa faixa etária dos casados, vamos chamar assim, né, das famílias conjugais, que também podem passar por essas reformas de morar em mais de 2 ou 3 famílias numa casa muito bem equipada, né, para que e tem aí os jardins, os espaços, não vão ter tantas, não vão ter muros, né, não vai ter nada disso, só que aí vivem quantas pessoas acham que podem viver juntos, para que o quê? Dê essa noção de espaço, né, sem necessariamente cada um ter que se grudar um espacinho ali, aqui é meu, ninguém entra, ninguém sabe. Essas pessoas não vão ter essa visão. Então é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, né, a qual a gente se protege das outras pessoas. Eles não terão esses tipos de pensamento e nem é o que eles vão viver. É muito pelo contrário, é totalmente uma harmonia em que as pessoas se gostam, se encontram, se conversam, se ajudam, né? Uma outra situação. Atrás dessa terceira camada, vai existir a camada ou de geração de empregos, de oficinas, para um nível um pouco mais superior, que seriam as construções necessárias, né? Ou oficinas de instrumentos musicais, né? De construção civil, como portas ou camas, sapatos, tudo que a gente utiliza, né? Assim, coisas que são mais construções mesmo, vão ficar um pouco mais atrás, bem separadas, assim, de uma certa parte nessa quarta camada, para poder ter o quê? Que são os pais que gostam de trabalhar, e aí eles vão ali para aquele espaço de construção, né? Aquele espaço de trabalho, de desenvolvimento, não que não necessariamente precisem sair das suas casas para trabalhar, mas é um espaço que vai ser criado para que as pessoas possam dar as suas ideias para a sociedade. Então, são criados esses espaços, as pessoas vão lá e falam, gostaria de escrever um livro, e aí tem aquele espaço disponível para ela poder salvar os seus conteúdos, né? Fazer suas gravações de vídeo, ou vão ser descobertas várias coisas, né? Os artesãos, os escritores, os pintores, os dançarinos, tudo isso vai ser assim uma faixa separada exatamente para todos esses tipos, né? Então são salões, né? São oficinas, tudo ali sendo criado para poder trazer aí essas novas ferramentas ou, né, utensílios, conhecimento, livros, para as pessoas poderem utilizar dentro dessa sociedade. E na faixa etária quinta, né, praticamente na última, assim, vai ser dado a oportunidade dos jovens, adolescentes, que querem morar sozinhos, morarem nessa última faixa, né, de construção civil, assim vamos chamar. Por quê? Porque os jovens, normalmente, depois que eles criam uma certa autonomia, eles querem descobrir o seu próprio mundo, querem passar um tempo em interação com eles mesmos e com o seu mundo interno. Então é dado para eles essa faixa para que eles possam ter esse momento de individuação, esse momento de conexão com eles mesmos, e aí eles vão ficar podendo fazer festas, né, encontros, aventuras, saraus. Não que eles não vão fazer isso com as outras pessoas, não é isso. Mas essa chance dos jovens poderem ter um espaço para que eles possam começar a criar novas ideias, novas perspectivas para o mundo, estando exatamente um pouco fora desta esfera, né? Vamos chamar assim. Com certeza, para quem está entendendo tudo isso, eles já estão dentro desta missão da nova era, eles já estão crescendo dentro desta harmonia. Mas esse espaço é dado exatamente para que a aventura, para que a exploração dali para a natureza é o que vai trazer esses adolescentes para o mundo interno e para essa harmonia, para eles continuarem vivendo dentro dessa harmonia.
né? É só tendo esse espaço, né, livre, né, de poder ir e vir, eles se encontram, vão para uma cachoeira, vão fazer um sarau numa praia, vão, vão fazer outras coisas, vão poder pegar livros nas bibliotecas, né, que são coisas que vão estar disponíveis para eles o tempo todo, né, e estudar aquilo que gosta, passar um tempo estudando alguma coisa que gosta. Se aí um aluno precisa estudar violão, ele precisa ter aquele tempo necessário para ele estudar sozinho. Então, às vezes, ele precisa ter aquele espaço só para ele se encontrar com o seu mestre, né, pessoal, e desenvolver ele para dentro daquela arte. Então é por isso que existe essa esfera aí dos jovens poderem estar mais separado possível do centro, para que eles se individualizem, né, para que eles busquem essa força interior dentro deles, que já vai ser trabalhada isso desde criança, porém é uma forma deles poderem se encontrar aí dentro disso. E aí, após essa próxima camada, vai ser as das florestas, dos pomares e das hortas comunitárias, né, que serão aí onde as pessoas vão ir trabalhar, né? O mais interessante dentro disso é que você imagina uma sociedade organizada onde cada pessoa vai atrás de fazer aquilo que lhe causa muito bem, mas aquele muito bem, né, aquilo que lhe traz felicidade, é uma coisa que traz benefício para todos. É muito bonito. Então, temos uma criança que cresce dentro dessa sociedade, perdão, e ela descobre que existe as plantações. Se de certa forma aquilo é a missão dela, né, uma parte da sua missão, vamos chamar que existe várias partes dentro dessa missão. Então aí ela descobre que ela ama a plantação, que ela ama colher, plantar, que ela ama cozinhar, né, e vai fazer esse ciclo. E aí ela se dá de fazer a melhor coisa que ela gosta, que é plantar, de ir trabalhar nessa roça. Só que muito diferente, né? Ela não vai fazer só isso, né? É um dos motivos que essa sociedade funciona, é que as pessoas se doam a fazer várias coisas que são muito boas. Então, elas abrem esse compromisso. Todos segunda, quinta e sexta, não sabemos se o calendário será tão, né, assim, mas a pessoa tentará utilizar do seu tempo para poder doar o quanto possível. E isso terá outras pessoas que sempre estarão na disposição de fazer esses trabalhos. E ela vai lá e faz e contribui com a sua parte, né, de bom grado, né? Não é forçado, ela vai porque ela sente que aquilo é muito bom, é muito proveitoso, ela aprende alguma coisa com aquilo. E aí existem os outros tempos, espaços de tempo que ela vai estudar música, que ela vai ler os livros, conhecer, né, as outras nuances dessa sociedade, tanto as questões religiosas, que eu ainda não entrei em questão tão profundas, mas vou fazer um vídeo específico só sobre isso. Então elas têm assim N oportunidades disso. Então tem as horas que vão ter as apresentações das pessoas que cantam, que fazem peça de teatro, que dançam, e aí todo mundo se locomove, ou pelo menos uma parte, aqueles que podem ir, porque existem N situações que ali as pessoas não se cobram mais, né? Vai quem pode ir, quem gostaria de apreciar, quem tem um tempo, às vezes está trabalhando num outro projeto, e aí existem esse respeito de que cada um faz aquilo que é possível. E, e aí é construído, né, pelo menos algumas dessas bases dentro disso. Uma das coisas que foi me mostrada é que haverá algumas cidades que elas serão mais tecnológicas, né? Serão os laboratórios científicos, né, que vão buscar, né, aprimorar outros fatores da sociedade, né? Buscando trazer aí máquinas quânticas, né, para esses hospitais, né? Vão trazer também uma coisa que foi me mostrada, são os teletransportadores, serão máquinas que vão trazer objetos ou necessidades de outras cidades, de outras comunidades, através desse teletransporte.
Então, vamos dizer que há uma comunidade aqui no estado de São Paulo e outra lá em Maceió. E aí, essa comunidade de Maceió, né, ela produziu uma, uma safra, né, de algum alimento e que tem muito desse alimento e que aqui pode ser que não tenha. E aqui em São Paulo tem uma produção de uma também de algum produto e aí tem em excesso assim, né? Não todo mundo não vem se utilizar muito esse produto. Mesmo que tudo seja muito bem organizado, a natureza ela é muito abundante, ela acaba tendo muitos produtos, muita coisa é produzida dentro disso. E aí eles podem trocar, né? Manda para lá, para Maceió através desse teletransporte e eles mandam para cá aquilo que eles têm para nós, que é uma maneira de a gente economizar, imagina assim, quanto de estrada que vai deixar de ser gasta, né? De material, de escavação, assim, que fica passando o trator para aquela estrada sem fim, né? Isso aí não vai ser mais necessário, né? É, novamente, citando aquele exemplo das cidades dos mil planetas, ele tem exatamente essa proposta, né? Você vai lá e a coisa é transferida através de uma tecnologia e você não precisa mais se locomover, não precisa ter mais carro, não precisa ter, não que não vai ter, mas as, as diferenças vão mudar bastante nessa questão aí de do que é necessário. É necessário ter tanto carro assim, sendo que a cidade foi organizada de uma forma que as pessoas possam caminhar, que não precisam também ter uma saúde tão precária. E a alimentação é uma alimentação muito boa, então também não necessariamente precisa ter, né, pessoas tão doentes assim. Os hospitais são para outros tipos de doenças que seriam não só como psicossomáticas ou emocionais, mas às vezes por um braço quebrado, por um acidente, né, por uma tecnologia que avança a reconstrução de algum tecido, né, alguma queimadura. Esses acidentes eles podem ocorrer. Eles podem ocorrer sim, né? Essas coisas são coisas que nem sempre a gente controla. Então eles vão estar dentro desse projeto, nessa cidade tecnológica, que também não é uma coisa, né, descomunal, né, estratosférica. Ela tem ali uma base para se criar aquilo, para melhoria, né? Eles recebem também a mesma coisa, os laboratórios no centro, as casas ali mais próximas, né? Os parques, o restaurante no centro também, onde todo mundo come junto ali, sem problema nenhum. Não que você não vai ter comida na sua casa, não é isso, mas não necessariamente você vai precisar ter uma grande quantidade de comida, porque você tem lá o restaurante totalmente disponível, com pessoas que cozinham, e você só vai lá, escolhe o prato que está sendo feito, vão ter várias qualidades de diferentes pratos, que as pessoas da cozinha, para quem conhece, cozinheiro, produz ideias o tempo todo, então todo dia vai ter uma coisa diferente, porque cada dia se colhe uma coisa, né? Quem já assistiu o vídeo da Lig Z, acho que esse é o nome dela, ela é uma das pessoas que eu admiro muito na questão da cozinha, porque ela produz coisas inimagináveis, assim, com o que ela colhe da horta dela. Então aí tem esse trabalho, entende? Né? Que vai ser construído dentro dessas faixas etárias, as pessoas vão poder se inteirar aí dentro desse processo. E é muito bonito porque as pessoas vão estar totalmente organizadas dentro disso, assim, é, os idosos vão lá para almoçar, acordam, já tem o café da manhã, né? Já tem todas as coisas, eles vão fazer também suas atividades que eles gostam, eles vão cantar, vão dançar, vão aprender, vão estudar, tudo dessa forma, mas para eles, né, ter essa faixa etária talvez seja um pouquinho mais necessária, às vezes sim, às vezes não. Isso vai depender de quanto essa evolução espiritual vai sendo cada vez mais expandida e as pessoas vão trazendo essa cura, trazendo essa modificação até da própria morfogenética, do campo genético do DNA, que isso não é impossível. E aí, né, os hospitais vão transcendendo também as suas necessidades. E o interessante é que
teremos assim a cultura, né? Teremos a tecnologia, mas tudo isso de uma forma, pensa bem, né? Pessoas de bem, elas não produzem conteúdos nocivos, né? Nocivos, aí quem entende, seriam coisas que poderiam nos causar esses imprints na mente de coisas negativas. Então, eles só produzem coisas belas, boas, bonitas, né? Da mais alto consciência elevada, inteligente, amorosa. E aí vai sendo trabalhado aí esses aspectos do ser humano que são belíssimos. As pessoas vão incorporando cada vez mais essa harmonia, cada vez mais a essência do Criador e vão manifestando isso dentro da arte, dentro da escrita, dentro das construções, né? Vai se chegando aí a uma evolução não só de consciência como de tecnologia, como de construção social. É uma das imagens mais bonitas para quem gostaria de imaginar. Talvez esses vídeos tenham elaborado para vocês aí um pouco de como é que tudo isso aí tá sendo utilizado, né? Até então, esses seriam aí as 4 camadas que eu passei para vocês que vão funcionar dentro desse campo das cidades, né, das comunidades que vão aumentando conforme o tempo e aí elas vão tendo essa organização, né? Então seria a primeira camada, hospitais, restaurantes e os templos, os idosos nas primeiras faixas, na segunda faixa os campos, os teatros, os parques, né, essas estruturas mais belas, né, para ter essa paz, né, ter essa interação com o belo, com a alegria, com a arte. Depois, na terceira camada, os jovens casados que têm filhos pequenos, onde estarão perto de creches, estarão perto dos parques para as crianças, dos teatros, né? E a quarta camada seria como chama? Os salões, né? As oficinas, as construções de projetos, tudo ali estariam trazendo dentro dessa esfera. E a quinta esfera, os jovens, né? Buscando interiorizar, buscando querer entender, porque eles dentro dessa faixa também ainda vão estar criando, né, o ego até os 10 anos e dali que começa a interação com a essência. Então, tem essa parte que é necessária eles terem esse espaço para eles se individualizarem, né? Eles se olharem para dentro e buscarem a sua missão e fazer ali o seu projeto dentro da vida, onde eles querem ajudar, né? Porque nada forçado funciona. Então, esses jovens, eles têm isso, tipo, olha, tem isso aqui para fazer. Escolha o que você quer fazer e vá fazer, né? É uma forma mais natural possível para o ser humano que tem infinitas possibilidades e capacidades de poder desenvolver aí o talento das crianças, né? Não é nada obrigado, nenhum pai obriga nenhum filho a nada numa frequência dessa, sabe que a missão vai vir até a pessoa, vai ser encontrada e ela vai poder aí interiorizar isso, ter esse momento, esse tempo, esse espaço para poder vivenciar, as crianças, os adolescentes fazerem festas, porque por mais que pareça que as pessoas falam, no céu não tem festa, tem festa. Tem festas belíssimas. Mas para se entender essas festas, a pessoa precisa primeiro transcender o nível de entendimento, né? Porque essas crianças, o que elas vão festejar? O que esses adolescentes vão festejar? Você acha que eles vão só beber? Vão só partir para o que a gente vê aqui? Não. Eles vão celebrar a vida. Eles vão ter um encontro com a divindade, um encontro com a individualidade, com a essência. Isso vai trazer uma energia, uma força de querer festejar, de agradecer, de liberar essa energia, de falar, estou vivo, existe uma essência dentro de mim, existe uma luz, né? Eu estou aqui neste mundo maravilhoso, vivenciando esse momento presente. Então eles vão trabalhar, né? Vão ter esse espaço, porque
nós sabemos que nem sempre os idosos gostam tanto assim das festas das crianças, né, dos adolescentes, nem sempre. Então é respeitado aqui no centro, eles tenham esses momentos mais calmos, que eles já passaram por esta fase, perdão, por esta fase de agitação, de, né, empolgação, eles se sentem muito bem empolgados, mas não se pode tirar a energia de quem é jovem ainda está pronto para festejar pela vida, ter esse âmbito de pular, de festejar, de dançar, de gastar um pouco essa energia. Então eles terão esse espaço para poder fazer esses movimentos e descobrirem a si mesmo, né? Descobrirem esse processo de vida que flui dentro deles. É uma das coisas mais bonitas que eu tenho presenciado é poder ver a liberdade dessas pessoas do futuro que terão, assim, uma expansão da consciência tão boa, da qual muitos de nós não tivemos, de certa parte, tivemos que enfrentar essa purificação. É uma coisa linda enfrentar a purificação, porque eu sei que estou plantando por um futuro dessas crianças que não passarão fome, não passarão miséria nenhuma, nenhum conflito, nenhuma guerra, né? Não verão seus pais sofrerem, não terão doenças, né? É por isso que nós trabalhamos dentro desses projetos espirituais, para que todas as crianças do futuro e idosos sejam muito bem acolhidos na vida, né? Na nossa sociedade, no nosso meio. Eu adoro conversar com pessoas mais velhas, então normalmente eu tenho um apreço por eles para conversar, que é sensacional, me ensinam muito. Então é mais ou menos dessa forma que essa interação vai acontecer, para que essa harmonia também aconteça dentro desses dois lados, né? Entre o jovem e o idoso. O idoso já passou um processo que assim a vida está fluindo de uma maneira tão mais calma, tão mais branda, mas o jovem não. O jovem quer explodir de alegria, quer explodir expressões. Isso requer um espaço para que essas forças saiam em todos os níveis, né? Som, visão, audição, paladar, cheiro. Então eles querem expressar isso de várias formas e essa sociedade maravilhosa quer dar esse espaço para que eles vivenciem essas questões, né? Os namoros, os conflitos, de certa parte conflitos, não vamos chamar, não vai ser bem assim, mas esses questionamentos, eles vão estar lá conversando entre eles, filosofando, fazendo saraus, não que não terão para os outros, mas não maravilhosa que eles mesmos têm, que eles têm, para construir novas formas de expressão, novas formas que o todo vai se expressar através dele, porque cada vez isso vai expandir mais essa expressão dessa galera. Imagina que incrível, cada vez mais essa galera trazer uma expressão nova, uma música mais profunda, uma música mais tocante, um teatro mais tocante, uma história mais tocante, um livro mais tocante. E essa interação deles, já despertos, vai ser gigantesca, porque aí, né, vai dizimar né, do que a gente vê hoje para lá, tipo, toda a nossa cultura que ainda está purificando, né? Porque se você perceber, tudo isso que está sendo desenterrado nas músicas é uma purificação para levantar a purificação, tá? Seria esse o entendimento, né? Todo esse levante de ideias, né, de comportamentos, de pensamentos, são as coisas que estavam obscuras no nosso inconsciente coletivo, né, como a sexualidade, como a sensualidade, como os medos, né, as transfobias, todos os aspectos agora eles estão se potencializando ao máximo, e aí eles vão ser olhados, vistos, abraçados, elaborados, né? E aí vai voltar a harmonia novamente. Mas como estava tudo isso muito escondido, precisava vir à tona. Então, a gente vê a música hoje, né? A gente vê a expressão das pessoas, o que elas estão expressando?
Então, cada vez mais expressando toda essa sombra para poder mostrar e a gente elaborar isso, né? Enquanto a gente não vê assim o máximo disso, até o fundo do poço disso, vai ser muito difícil, né, transmutar isso. Então, por isso que está sendo mostrado para nós toda essa situação, tanto econômica, cultural, social, comportamental, para que a gente veja, abra os olhos e fala, é isso. Isso tudo está sendo vivenciado pela nossa mente, pelo nosso inconsciente. Então essa sociedade ela já vai ter transcendido essa parte, né? Não vai ter nada escondido, então dali dessa abertura, dali é só mais, é só não mais disso que a gente está vendo, mas dessa pureza, porque vai estar purificado essas imagens, né? Então não teremos problema em seguir esse caminho dali para cima, né? Já purificou, já passou o processo, né? Já não é necessidade mais de mostrar que existe a sexualidade, a sensualidade, né? Não há necessidade de esconder, né? A gente está falando do inconsciente, então o inconsciente esconde e agora ele está vindo mostrar que existe para a gente ser elaborado, aceitar, cuidar, tá? Eles não, já foi integrado tudo isso, né? Então a dança, ela vai ter o seu papel, mas ela vai ser muito sagrada, muito purificada dentro disso. Então são esses aí essa parte desse episódio que eu estou passando para vocês, é como foi, né, elaborado as cidades daqui do futuro, e eu fico muito feliz de poder passar para vocês esses processos que têm vindo para mim em formas de visões de como vai ser esse maravilhoso futuro para nós, né? Eu quero que você deixe seu comentário, o que você está achando dessa série, tá bom? Naturalmente eu vou ir fazendo os outros vídeos em relação a isso, conforme vão deixando os comentários, as dúvidas do que é que eu tenho visto em relação a isso. E acompanhe também as outras séries que tem eu e o Marco, né? Tem as postagens que a gente vai colocando aí para poder auxiliar vocês da maneira que a gente conhece, da maneira que a gente está vivenciando e o que a gente pode conversar, acrescentar, né? Passa para um amigo que está sem esperança no futuro, que não entendeu ainda, está com raiva do mundo, né? E a gente vai entendendo esse processo junto, vai trazendo luz para ele, porque existe ainda esse trabalho. Se você ainda não viu o trabalho de purificação, é no vídeo 1 ou 2. Se eu aprender a colocar o vídeo aqui, eu já vou ter colocado, senão ainda não, tá bom? E aí, essa série ainda vai continuar, mas alguns, né, coloque os temas que vocês gostariam que fossem elaborados em relação às purificações, tá bom? E a gente vai conversando, porque está sendo muito interessante conhecer todo esse processo. E eu estou gostando muito da interação de vocês. Fico muito feliz. Por enquanto, um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês. E deixem um recadinho aí, tá bom? Pra gente conversar sobre esse futuro maravilhoso da nova era. Um beijo!